Num vídeo que você fez com o Renato Cariani, ou ele fez com você na sua empresa, você apresentou lá, disse que tinha o seu family office e disse que os patrimônios estão com as famílias. Se não é com a sua, é com a do seu patrão. E falou que as famílias... Família do meu patrão? Como assim? Você falou, dizendo para o público, o patrimônio está com famílias. Se não é com a sua família, é com a do seu patrão. Sim. E disse que as famílias controlam o mundo. Sim. Queria que você explicasse um pouco melhor. As 5 famílias mais ricas do Brasil têm mais patrimônio que 100 milhões de brasileiros. Então, quando a pessoa não se desperta, quando a pessoa não tem um sonho, ela vai trabalhar para alguém que tem. Então, eu tenho ido nas favelas, eu fui em dezenas de favelas aqui em São Paulo, e a primeira pergunta que eu faço para todo mundo é: qual o seu sonho? E as pessoas não têm sonho. Isso é assustador. E, de fato, quem não tem sonho vai trabalhar para quem tem. Quem não tem um propósito vai trabalhar para quem tem. E isso tem feito o nosso povo pisar no solo mais rico do mundo. E eu equiparo essa situação a ter um computador de altíssima geração, só que com Windows 95. Você quer abrir um aplicativo de riqueza e fala: o Windows não suporta abrir esse aplicativo. Quero abrir um de liberdade. Não. Quero abrir um de empreender. Não, também. Então, essa é a realidade. Poucas famílias controlam a verdade sobre o que é uma nação, né? São poucas, né? Deve ter umas 200 que controlam tudo aí. Mas você concebe um mundo sem empregados? É essa a ideia? Como? Não. Deve ter 30, 40 milhões de pessoas que estão desocupadas no Brasil hoje. Tem mais Bolsa Família do que gente com carteira assinada em mais de 2.800 cidades do Brasil. Criou-se um modelo de sequestrar o povo emocionalmente. O modelo atual, a pessoa não pode ter uma renda, senão ela perde. Significa, se você não pode ter uma outra renda, você não pode prosperar. Você tem que ficar nesse limite aí. Então, o governo aprendeu a como domesticar o povo, colocar um sonho no coração, um sonho não, uma esperança que um dia vai mudar e nunca vai mudar. E ao invés de dar maturidade para esse povo, ao invés de ensinar inteligência emocional, finanças pessoais, empreendedorismo, profissões do futuro, tecnologia, inclusive eu tenho uma previsão não muito boa para o Brasil, que se continuar nesse modelo, até 2040 a gente vai ser a nação mais escrava do mundo. Qual modelo? Esse modelo de assistencialismo desenfreado, com essa esperança vazia, né, de que algum dia vai melhorar. Um governo que não tem responsabilidade fiscal, um governo que não promove o povo, vive contando que tira milhões da pobreza, mas na verdade tem tirado milhões de reais, que já foi comprovado, né, no último governo do PT, sem ser esse aí. Isso aí a gente tá vendo ainda o que vai acontecer. Então, um povo, quando ele não se enxerga, quando ele não tem a sua identidade, né, clarificada, é um povo que acredita em ladainha de esquerdista maluco, de comunista, né, que roda esse modus operandi de todas as nações do mundo, onde isso foi tentado de alguma forma, não funcionou. Você tem se apresentado como de direita nessa pré-campanha, na campanha para São Paulo. Como é que você se diferencia dos outros candidatos à direita, Marina Helena e Ricardo Nunes? Ricardo Nunes não é de direita. Mas ele se apresenta como tal, né? É igual uma pessoa trans, né? A pessoa biologicamente é de uma coisa e ela se apresenta de outra. Ele é um direita trans. Eu acho que ele é o primeiro político direita trans que chama. É um cara de centro-esquerda, tá num partido que é de esquerda, tá, inclusive faz parte tá compondo o governo federal, de esquerda, e não bate no Boulos, que é uma coisa interessante. Foi as minhas suspeitas que fizeram eu entrar nessa disputa. De olhar e falar: por que ele não bate no Boulos? Por que a Tabata não bate no Boulos? Por que ninguém bate no Boulos? Por que sacaram o Salles? Falei: tem um buraco errado ali. Ali tem uma. Mas o Nunes tem batido de vez em quando. Isso não é bater, né? Fazer um comentário: eu tô na disputa, eu vejo. Não tem absolutamente nada. Tem muita coisa para bater. Se a gente fosse pegar essa suposta direita trans dele aí, eu devo bater 100 vezes no Boulos. Ele faz um comentário uma vez. É porque ele tem o apoio do Bolsonaro, né? Por isso que ele fica como de direita. Você acha que isso não conta? Não. O Bolsonaro, se o Papa apoiar alguém que é de esquerda, vai ser de esquerda do mesmo jeito. Se o cara mais de direita pôr dinheiro na campanha de alguém, e tem, inclusive, cara de direita que põe dinheiro nos caras de esquerda por causa de interesse contratual numa prefeitura, tem gente que põe dinheiro nas duas. Claro. O fato do cara da direita financiar a campanha de um cara de esquerda não vai fazer ele virar de direita. Nem o Papa, nem o Bolsonaro, nem ninguém vai tornar a campanha de um cara de esquerda campanha de direita. O secretariado do Boulos, vou falar só 2 secretárias atuais. Um é abortista e a outra que é linguagem neutra na escola. Para as crianças ficarem retardadas e ficar falando todos. Do Nunes. Então, só por aí você já vê. Não, é uma falta de coerência absurda esse assunto. Não é de direita, e se for direita eu tiver que aceitar, é direita trans aí. Em relação a Marina Helena, quais são as suas diferenças com ela? Nenhuma. Acho que a Marina, ela é uma mulher brilhante, guerreira. Gosto muito dela, já entrevistei ela. A gente troca ligações. Me coloquei à disposição dela.
Acho que a única diferença que eu tenho com ela é que a democracia não vence o melhor. E até tem vídeo meu falando que se eu não fosse votar na pessoa igual eu votaria nela. É isso que eu ia perguntar para você, já respondeu. Eu falei isso, Por inclusive... que vocês não se uniram de alguma forma? Não conseguiram? Os partidos não se unem? Não é uma... Ela tem um projeto dela, é uma falta de respeito. Várias pessoas já me perguntaram, por que você não põe ela de vice? Ela quer ser prefeita, ela tem que seguir o sonho dela, né? Mas gosto muito dela, a gente troca ideia, um respeito muito grande por ela. Inteligente, diferente de muitos candidatos, ela é realmente inteligente, é capacitada para fazer alguma coisa. No espectro da direita, como é que você se classifica? Mais conservador, mais liberal, ou você não se classifica desse... Eu sou conservador e liberal. Eu acredito no livre mercado, eu acredito que a gente tem que parar de valorizar pessoas pelo capital e parar com essa ignorância, esse absurdo de quase retardo dessa teoria de igualdade em fazer todo mundo... É que o socialismo prega, né? Que todo mundo tem que ser igual. A gente não é uma coisa, a gente é único, né? Como é que eu cobro igualdade de alguém que é único? A gente não foi criado em série por Deus. Então, quando eu vejo as pessoas nessa teoria idiota do comunismo, que é a teoria de pôr todo mundo em igualdade é pôr todo mundo miserável, né? E também vejo o lado do capitalismo malvadão de, peraí, nós avaliamos as pessoas pelo capital que elas têm. Eu que já fui da pobreza e estou na extrema riqueza agora, né? Me incomoda bastante as pessoas te valorizarem pelo dinheiro que você tem. E eu tenho um acréscimo, né? Eu tenho uma super audiência que, se juntar alguns canais de televisão, não tem. E aí eu vejo que tem gente que não me valoriza por causa do meu dinheiro, valoriza por causa da minha audiência. E se eu não tivesse audiência, eu nem ia ser chamado para estar aqui, talvez. Eu acho que a gente tinha que valorizar as pessoas pelo que elas são, pela identidade delas. Eu fico imaginando pela cabeça de Deus como que ele olha para nós, né? Ele olha para alguém, ao invés de medir pelo dinheiro, ele mede pelo nível de obediência. Ele olha e fala assim, ó, servo bom e fiel. A Bíblia fala que para agradar a Deus, é impossível você agradar a Ele se você não tiver fé. Então, não é sobre grana, é sobre desafio. Porque fé não é para você fazer suas coisas que você dá conta. Fé é acreditar no seu coração que você vai para um próximo nível e está faltando alguma parte. A pessoa vai e aquilo é algo que agrada a Deus. Fé é a imaginação. A pessoa conseguir imaginar, mas o corpo dela não acredita ainda, né? E ela vai ter que modificar os hábitos, o sistema de crença. Então eu acredito muito que Deus olha pra gente de uma forma diferente. Eu aprendi a olhar desse jeito. Eu não vejo diferença nenhuma numa família que tem 1 bilhão e uma família que tá passando fome agora. Eu não acho que o cara que tem um dinheiro vale mais que a outra família. Porque Deus não olha desse jeito, ele olha pra quem é obediente. E às vezes tem gente que é mais obediente não tendo nada do que tendo tudo. Na última, quer dizer, quando você estava em pré-campanha presidencial, você de alguma forma, me lembro bem, você equiparava Bolsonaro e Lula dizendo que eram todos farinha do mesmo saco. De algum modo, você dizia alguma coisa assim. Isso mudou? Cara, A sua visão dos dois mudou? Eu estava disputando a eleição naquela época, né? Inclusive já resolvi isso com o Bolsonaro e servi ele na campanha de presidente. Até fui eleito deputado federal. Nós dois, eu e ele, pessoalmente, já resolvemos isso. Assim, o Lula é como se fosse um demônio na política e na história nacional. O Bolsonaro foi um cara que quis fazer o certo. Eu acho que ele nos mostrou como não fazer também. Acho que algumas coisas ele passou do limite. E se for comparar o Lula e o Bolsonaro, não faz nem sentido. É uma diferença absurda. O Bolsonaro era um cara que trouxe economia para o país, o outro parece como se fosse uma quenga gastando o dinheiro de um príncipe, sabe? Que é um povo. Então, não tem nem comparação um com o outro. Eu sei que isso pode gerar mais um processo para mim, mas o Lula comprovadamente, não posso falar, eu também fiz direito, então... Não tem dinheiro para pagar, né? Os processos, então ele é reconhecidamente um ladrão. O Bolsonaro não. O Bolsonaro é o cara mais perseguido que existe, né, na política. Eles fazem isso também para pessoas como eu e você também nunca mexer com política, porque vai sobrar isso no final. Você vai servir o povo. Esse modelo do comunismo só tem jeito de você colocar eles, não tem como você tirar eles. Eles usam a urna, eles entram em tudo pela cultura, né? Usam os militantes dentro do ensino. Eles fazem de tudo para serem colocados lá. Igual a Venezuela, não tem como tirá-los de lá. Eu vi o Bolsonaro sendo um cara completamente bem intencionado, mas acabou se ferrando, porque ele perdeu, né? Principalmente para ele mesmo. Acho que ele quis adotar a mesma estratégia da vitória, e aquilo que trouxe a gente até um ponto não consegue levar a gente até o próximo ponto. A gente tem que reinventar. Uma coisa é a campanha, outra é o governo, né? Eu acho que ele mostrou como a gente não deve fazer em muitas coisas. Fez muitas coisas brilhantes, foi o único presidente da história do Brasil, dos 38 até a data dele, que conseguiu baixar efetivamente imposto. Isso é um milagre. Ele mostrou que tem como. E aí o Brasil cresceu mesmo assim. Foi um absurdo assistir isso com os meus olhos. Então não tem como comparar. O Lula é um contador de história, né?
vezes o Bolsonaro não soube contar a história certa. Se ele fosse bom de narrativa, ele continuava sendo um presidente e indicar um presidente dele agora em 2026 e a gente ia continuar nessa rampa de prosperidade que estava antes. Você que é empresário está agora tentando entrar para a política, como tantos outros fizeram no passado e tentaram fazer. Essas duas áreas da vida, você acha que elas exigem a mesma virtude, a mesma qualidade, ou é uma segunda coisa que você precisa desenvolver para estar nesse ambiente? O cara, para ser empresário, ele não precisa gostar de gente, não. Ele pode ser empresário, nem pisar na empresa dele e fazer as coisas acontecer. Agora, para ser do serviço público, você precisa de amar a gente, porque ali é 100% pro povo.